1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 em diante, que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de que usarem dele com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeite tendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus, pela oração, é santificada. Vamos continuar. Propondo essas coisas, irmãos, segundo o bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente da que há de vir. Esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Senhor e Salvador, principalmente dos fiéis. Mando essas coisas que ensinas. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição da mão dos presbíteros. Vamos repetir o versículo 1, que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Doutrina de demônios. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Glórias a Deus, glórias a Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus. Até quando as pessoas, do modo geral, vão ficar sem perceber o que está acontecendo no Brasil e no mundo? Aleluia, Jesus. Doutrinas de demônios estão se espalhando sobre a face da terra. Distorção das escrituras estão acontecendo a cada momento ou diariamente. Tradição de homens é implantada em diversas igrejas. Tudo nos mostra que Jesus está voltando. Aleluia. O tempo do fim se aproxima e as pessoas não percebem que o tempo do fim está se aproximando. A qualquer momento, a igreja vai desaparecer, mas são poucos os que vão subir. Aleluia. Porque se não fosse assim, Jesus não deixaria escrito: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Verdade, aleluia. Olha o que a Bíblia diz, o que nós vamos falar aqui hoje, sobre essas doutrinas de demônios. Está se espalhando pelo mundo. Glória a Deus. Aleluia. Você acha que não está tendo levante? Está tendo levante. O inimigo fazendo de tudo para não poder parar de falar. Eu não vou parar de falar.
água é vida. Aleluia! Glória a Deus! Como identificar uma doutrina de demônios? Como? Isso é muito fácil. É só você ver se aquilo que está se ensinando, se doutrinando, está de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, é uma doutrina de demônios. Mas, irmão, é uma igreja evangélica. Mas se não está de acordo com a palavra de Deus, é uma doutrina de demônios. Quer ver? Tem um religioso aí, uma igreja idólatra. Ele ousou em querer dizer que a Bíblia precisa ser refeita, pois a palavra de Deus está desatualizada. O que ele está ensinando? Uma doutrina de demônios. Porque o próprio Deus deixou escrito aqui dizendo assim: ainda se o anjo do céu vos aparecer e apresentar um outro evangelho além do que já está posto, seja nada, irmão. Então esse religioso e outros está ensinando doutrina de demônios. Se uma pessoa chega aqui no altar e prega uma palavra dizendo que nem tudo é o que está escrito, que Deus só quer uma ação, é doutrina de demônios. Olha aí, professor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só que não é eu que estou dizendo isso, irmão. Isso está na Bíblia. Aleluia! Por isso que eu não posso ouvir qualquer pessoa. Eu não posso aceitar qualquer ensinamento. Porque a Bíblia me dá essa autoridade. Me dá esse ensinamento. Glória a Deus, aleluia, Irmão, eu Jesus. atravessei um período muito bom. De 1997 até hoje, eu vi diversos ensinadores, diversos pastores, diversos doutrinadores, diversos homens e mulheres pregando o evangelho e ensinando. Aleluia. Eu me converti em 1997, que a palavra de Deus era pregada com temor e tremor. Aleluia. A pessoa vai pregar a palavra de Deus, a pessoa fica lá no monte orando, às vezes uma semana orando e jejuando para pregar uma palavra na igreja. Hoje, as pessoas não fazem mais isso. Por isso que quando vem no altar, eles não entregam visão, entregam miragem. Vê o que não é para ver, fala o que não é para falar, enquanto que a Bíblia diz: ai do profeta que profetizar aquilo que Deus não mandou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Olha o que a Bíblia diz, o versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz, quando é que o Espírito, repare uma coisa, está em letra maiúscula, olha aqui, Espírito em letra maiúscula, aqui ó, mas quando diz em letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus, é o que está em nós, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, aqui ó, letra minúscula, são os demônios, são os espíritos das trevas. Letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus. Letra minúscula, os demônios do inferno. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão